Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo RF. Este que é um podcast que é o primeiro que eu faço em 2026. Eu estava verificando aqui e não fiz nenhum em 2026. É a correria do dia a dia, mas claro que eu vou fazer sempre um podcast de qualidade, trazendo para vocês informações do mundo do rádio. E hoje nós vamos falar de engenharia, de memória afetiva, de empreendedorismo e vamos falar de uma marca icônica, a Motorrádio. E eu trouxe para falar com a gente o empresário Rodrigo Peixoto, ele que trouxe de volta essa marca icônica para a gente. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Fábio, tudo bem? Tudo Primeiramente, bem. gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória com a querida Motorrádio. É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com você, com todos os seus ouvintes. Legal. Rodrigo, antes da gente falar sobre tecnologia e marca, vamos falar um pouquinho sobre você. Eu vi várias entrevistas que você falou ao longo dos anos, trazendo de volta a Motorrádio, sobre a Motorrádio estar inserida na nossa cultura, ser parte da cultura brasileira, o nome Motorrádio. Aí eu me pergunto, vem cá, mas espera aí, e o Rodrigo? Porque eu tenho memórias afetivas da marca. O Rodrigo tem memórias afetivas da infância, adolescência, com o pai, com a avó? Me conta um pouquinho dessa história. Boa, legal, Fábio, uma boa pergunta. Eu sou da geração X, né? Sou nascido na década de 70 e de uma época que a televisão ainda era preta e branca, já fazendo aquela virada para televisores coloridos, mas que não era acessível a todas as famílias, né? E o rádio era o meio de comunicação mais acessível, mais popular, né? A gente está falando aí de uma época que até mesmo o telefone, né, era praticamente inacessível. A gente vem de um tempo que existia o tal telefone de recado. Eu ainda garoto era considerado burguesinho na escola simplesmente porque lá em casa tinha telefone, né? Mas então o rádio era o meio de comunicação mais popular, né? Cresci com meu pai ouvindo rádio desde a hora que acordava, passando o café antes de sair para trabalhar, ouvindo o noticiário logo pela manhã, pela Itatiaia, que ele adorava, era apaixonado por futebol, um cruzeirense fervoroso. E ao retornar do dia, antes de dormir, dormia ouvindo rádio, as músicas, as canções que meus irmãos, brincávamos, criticávamos, diziam que as músicas eram cafona, que as nossas que eram boas, né? E o que eu morro de rir é que hoje as músicas cafonas são hoje uma das minhas preferidas, né? Então, nós também, quando voltávamos da escola, ligávamos ali na Rádio Terra FM para ouvir rock, a Rádio 98 para ouvir o pop rock, e nós somos de uma geração que era uma constante mudança, né? Seja no cenário político, cultural, onde surgiram várias bandas, né? Do rock, do pop rock, da música popular. Então era a nossa internet, né, o rádio, né? Então, essa memória vem desde a tenra infância até a adolescência, quando comecei a dirigir, aí já passou a ser o som automotivo, e mesmo antes da questão dos automóveis, né? Como a gente estava dizendo, à tarde a gente ficava ouvindo a Rádio Terra ou a 98 para ouvir pop rock e house music, e ficávamos gravando a programação de músicas na fita cassete, porque essas fitas nós utilizávamos para embalar nossas festinhas no final de semana. E a gente ficava macho quando o locutor dizia Rádio 98 FM, no meio da música que você mais gostava, você falava, poxa, vou conquistar corações, vou ter a melhor playlist. A nossa playlist era fitinha cassete, né? Então, o rádio fez parte da minha infância, da minha adolescência, no início da juventude, já dirigindo, com os carros, namorando, com a fita, com a playlist que era a fitinha cassete, né? O som dos carros nesse período final de década de 80, início da década de 90, os melhores equipamentos que equipavam os carros eram exatamente os motorrádios, né?
antes do Collor mudar todo o cenário econômico brasileiro com a globalização, abertura do mercado, importação, antes dele dizer que nossos carros eram carroças, né? O Motorrádio e a Bosch eram os maiores concorrentes, eram os melhores equipamentos de som para os carros, né? E a gente gostava de ostentar mesmo, tirar o som do hora que chegava na balada, na festinha, tirava a bandejinha, carregava aquele tijolão nas festas, né? Ostentava mesmo. E ali estava ali o Motorrádio, o Albatross Motorrádio, que equipava, saía de fábrica até com o Opala Diplomata, que era o carro mais top da época, antes do Collor dizer que tudo era carroça, né? Então, a Motorrádio faz parte aqui, tanto da história aqui quanto do coração. Sensacional. Essa conexão é muito fundamental, porque ela traz pra gente muitas memórias afetivas. Quantas? Mas pensando agora como negócio, quando é que tu parou para olhar? Eu sei que tu tem uma carreira consolidada na área de eletroeletrônicos, mas que foi o momento que teve aquela ideia para resgatar. Mas peraí, Motorrádio deixou de ser um sonho nostálgico para se tornar um plano de negócio. Deu aquele clique. Opa, isso vale a pena trazer de volta. É viável, eu vou fazer. Legal. Então, você acabou até de adiantar, né? Eu construí minha carreira no segmento de eletrodomésticos, eletroeletrônicos. E em 2019 eu tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem para a China, por uma dessas empresas da qual eu trabalhava até então. E nessa viagem tive a oportunidade de conhecer muitos fabricantes, muitos fornecedores. Participei de uma feira multissetorial, que é das maiores feiras do mundo, né, que é a Canton Fair. E também nessa feira tive a oportunidade de conhecer outros segmentos, outros negócios, e dali surgiu essa oportunidade, esse pensamento de iniciar um plano de negócio, um plano de trabalho com o desenvolvimento de marca e de produtos com produção na China. Porque, assim, durante todo esse minha trajetória profissional, eu trabalhei com grandes empresas multinacionais que já desde essa época de 20 anos atrás, já não produziam quase mais nada no Brasil, né? O que se tinha aqui, o que se tem até hoje, que as pessoas muitas vezes acreditam ser ou confundem ser como fábrica, não passam de linha de montagem. Assim como já são as indústrias automobilísticas desde a década de 70, né? No Brasil, Volkswagen, Chevrolet, Ford, Fiat, nunca foram fabricantes, sempre foram montadoras, né? Com alguns fornecedores locais e também fornecedores internacionais já desde aquela época, né? Então, é uma esteira passando e linha de montagem. E no mercado do eletroeletrônico também não era diferente, né? Grandes indústrias de linha branca, grandes indústrias de linha marrom, que é o nosso segmento, o áudio, o vídeo, né? O eletroeletrônico, a telefonia celular que explodiu ali no início ali dos anos 2000. Então, todos, embora tivessem produção no Brasil, linha de montagem por uma questão de incentivo, principalmente Zona Franca de Manaus, mas os componentes todos já vinham da China. Então, conhecendo pessoalmente esses fornecedores, esses fabricantes, o modelo de trabalho, o modelo de negócio, me trouxe uma segurança maior. Falei, poxa, de fato, não é à toa que o mundo está produzindo na China, né? Samsung já produzia na China, Apple já produzia na China, a própria Louis Vuitton, né? É uma marca icônica do segmento de moda super premium, já produzia na China. A Mercedes, Land Rover, todas essas grandes montadoras de marcas icônicas e premium já traziam componentes da China para trazer para sua linha de montagem, seja na Alemanha, seja em qualquer outro país europeu, seja nos Estados Unidos ou seja no Brasil. Então ali eu tive essa vontade de trazer mais produtos, mais opções para o segmento de eletro
e para o consumidor brasileiro. Foi aí que começou a nascer a oportunidade, né? Comecei a buscar alguns mercados que ainda não estavam tão explorados aqui no Brasil, somente via produtos importados, mas via contrabando, mercado cinza, produtos de baixa qualidade, ou mesmo produtos de altíssima qualidade, mas sem uma assistência técnica local, sem uma garantia, sem uma marca de confiança, de tradição. E aí surgiu a oportunidade, né? Com a Motorrádio, uma marca querida, amada, que faz parte da história dos brasileiros, que é um segmento que não parou, né? Desde o surgimento da televisão. Eu ainda era menino, diziam que a televisão iria matar o rádio, não matou. A internet chegou, disseram que a internet mataria o rádio e a TV, ela está matando a TV, mas o rádio continua punjante e não vai parar. E a gente sabe que não vai parar. Muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas para que um rádio? Eu tenho o meu aplicativo no meu smartphone, eu tenho rádios na net. Falei, poxa, beleza. Mas nós, por exemplo, que moramos em capital, você está aí na Grande Florianópolis, eu estou em Belo Horizonte, mesmo em São Paulo, tem lugar que não funciona o 4G, né? É verdade. Eu estou numa região aqui, cidade, é a última cidade da região metropolitana de Florianópolis. Se eu for mais para o interior, já não tem mais nem sinal de telefone. Não tem, né? A gente viu aí quase uma guerra, uma terceira guerra mundial entre China e Estados Unidos aí, brigando pelo quem iria lançar primeiro o 5G, e até hoje o tal de 5G já nem funciona mais. Talvez vai vir 6G e a gente não passou pelo 5G, né? Então, o rádio não vai acabar, é uma interação, é a mesma coisa. Nós, enquanto motoristas, nós não podemos utilizar o telefone celular, mas podemos ouvir o rádio, né? Nós vamos em qualquer empresa, inclusive na nossa, não é permitido utilizar o celular enquanto está trabalhando, mas ninguém é impedido de ouvir seu rádio, colocar um foninho de ouvido, ouvir uma música, ouvir um rádio, e assim é em qualquer lugar. O rádio não tira a sua atenção espacial, né? Então você consegue trabalhar com prazer, mas você consegue ouvir um rádio ao mesmo tempo. Um porteiro de um condomínio, de uma empresa, né? Ele consegue receber todo mundo bem e ouvindo o radinho dele não vai tirar a atenção dele, mesmo que ele esteja ouvindo uma notícia, né? E o rádio é até uma questão de segurança nacional, é uma questão de segurança pessoal. A gente vivenciou há pouco tempo atrás agora aquela tragédia no Rio Grande do Sul, né? Que todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem seu aplicativo Rádios na Net, mas infelizmente sem energia elétrica ninguém tinha internet, e sem internet você não tinha comunicação nem televisão. Muitas pessoas salvaram suas vidas através de um rádio à pilha, né? Exato. E um detalhe muito importante também, né? As emissoras de rádio hoje possuem geradores, possuem placas solares que mantêm os transmissores ligados. Exatamente, né? E mesmo que esse gerador acabe, tem rádios de cidades vizinhas que não tiveram problema e que estavam enviando as notícias. Vá para a região sul, vá para a região oeste, que não tem água e tudo mais, e muitas pessoas salvaram suas vidas por conta de um rádio a pilhas. Então, e a gente vê isso no mundo inteiro. O consumo de rádio não acaba, sem contar a questão da paixão, do colecionismo, né? Do hobby, né? Veja, por exemplo, quantos seguidores vocês têm no seu canal por conta exatamente desse hobby, desse amor que as pessoas têm ao rádio, né? É verdade. Agora, assim, eu imagino que junto com aquele clique de trazer a marca renascer, buscar a moto rádio de novo, veio também a responsabilidade. Aí tu para e olha assim, não, peraí, eu vou bater de frente com uma galera 40 a mais que viveu o auge da motorrádio. Teve algum momento que tu pensou assim, bateu um medo, será que eu vou conseguir colocar no mercado aparelhos da qualidade que tinha naquela época? Bom, te confessar que esse medo eu não tive, né? Principalmente já sabendo de toda essa estratégia, quem seriam os nossos parceiros, onde iríamos produzir. Nós estamos falando de um país que produz para o mundo inteiro. A gente sentiu isso na pele na pandemia, né?
porque o mundo inteiro precisou de produtos, a China não conseguiu atender em tempo a todo mundo e faltou produto, né? Isso deixou claro que o nosso país já está desindustrializado há muito tempo e as poucas indústrias que ainda operam, tirando o segmento do agro, o segmento alimentício e de confecção, o restante está completamente sucateado, né? Então eu tinha essa segurança de encontrar bons parceiros, bons fornecedores e produtos de altíssima tecnologia, de altíssima qualidade e escala para atender. Te confesso que o maior desafio foi justamente esse, né? Porque quando a gente está num mercado gigante como o Brasil, não dá para se pensar somente em nicho de mercado, né? Poxa, eu vou atender somente o robista, eu vou atender somente o apaixonado pela marca que vivenciou a década de 60, 70 e 80. Nós somos finitos, né? Nós passamos e vêm novas gerações. Essas novas gerações sempre respeitam o que tiveram no passado, né? Por mais que as pessoas questionem que a geração mudou, mas tem todo um respeito. A gente vê jovens hoje curtindo o vintage, curtindo o retrô, curtindo Legião Urbana e querendo Vinil, né? Vinil, né? Ouvindo um rádio, tendo interesse por ouvir fita cassete, é fantástico, né? Usar as camisetas da década de 80, a moda mesmo, né? Os tênis voltando, Headley, Company, várias marcas que fizeram história na década de 80 estão aí presentes. Mas aí, só que mesmo essa nova geração gostando de produtos retrô, vintage, eles também buscam tecnologias atuais, né? Então esse é o maior desafio, né? Você conseguir conciliar essa galera 40 mais com essa galera jovem que gosta de um produto de bom gosto, um produto de qualidade, que tenha tecnologias novas embarcadas, porque eles são totalmente digitais, né? Nós ainda somos de uma era analógica, embora conseguimos nos adaptar bem e conviver com as duas tecnologias, o digital e o analógico, mas eles não, eles nasceram já depois do olho do furacão, né? Então esse é o maior desafio, de você conseguir desenvolver produtos que não conflitem entre si, que não gerem esse conflito de interesse, porque é complicado, né? Ser guardião de uma marca tão tradicional como a Motorrádio, a gente às vezes recebe muito puxão de orelha na hora de lançar novos produtos, porque a gente tem todo esse cuidado. Desde o início do trabalho, do retorno da Motorrádio, do retorno dos produtos, por esse motivo, nós optamos por trazer produtos bem retrô, bem vintage, para exatamente não causar esse choque nesses amantes do rádio, nesses amantes da marca, né? Para aos poucos a gente vir trazendo novos produtos, reestilizando, sem criar esse choque visual, né? Porque eles se sentem desprestigiados, né? Vocês estão trazendo produto aí para garotada, mas e nós? Nós que vivenciamos essa era de ouro e tudo mais, né? Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, Fábio. Não é fácil, não. É um desafio, mas graças a Deus a gente vem conseguindo agradar gregos e troianos. Tá certo. Falando dessa nova expectativa, deste novo momento da Motorrádio. Quando surgiram os primeiros rádios dessa nova fase, eu percebi ali que a gente tinha uma imagem bem retrô. Anos 80 ali, os rádios mais nesta faixa. Agora eu percebi aqui, ó, com este rádio aqui, que ele já está com um estilo um pouco diferente, né? Ele já está buscando mais a modernidade, ainda tem o tradicional aqui, mas ele já está diferente. Eu posso dizer que teve duas fases, uma fase retrô, agora uma fase mais moderna. Está trazendo isso para buscar um novo público ou foi uma necessidade da Motorrádio de inovar?
Na realidade, ainda não posso te dizer que seria uma mudança de fase, uma segunda fase, né? É mais uma necessidade mesmo de um line-up de produtos, né? Porque quando iniciamos o trabalho com o retorno da marca, com o retorno de produtos, nós iniciamos com um parceiro local, um parceiro nacional, que foi toda uma nossa preocupação, porque precisávamos de um produto de qualidade, por conta até mesmo toda essa história da marca Motorrad, uma marca de 84 anos, que a gente não poderia brincar de colocar qualquer produto no mercado, um produto que tivesse muito recall, que fosse difícil de usar, e ao mesmo tempo a gente precisava de fazer essa conexão com o público 40 mais, né? Que foi o público que viveu toda essa era, né? E também coincidiu com o ano que, quando nós retornamos no ano de 2022, que comemorou exatamente o centenário do rádio no Brasil. E também foi um ano de Copa do Mundo. Então, você conseguir juntar tudo isso foi um quebra-cabeça, um desafio absurdo. Mas, graças a Deus, conseguimos otimizar tudo isso. Então, desenvolvemos essa parceria com a companhia, que era uma indústria brasileira também, de muita tradição, que produzia produtos com bastante qualidade, com bastante carinho, com bastante empenho, uma produção pequena, mas uma produção cuidadosa, vamos dizer assim, quase que artesanal, né? Então foi um sucesso, agradou muita gente. Foi um modelo, mas que a gente conseguiu fazer uma diversidade de cores, que agradou muito o público. Nesse lançamento, como eu disse, a gente comemorou, né, o centenário do rádio no Brasil e ao mesmo tempo fazendo a estreia da Copa do Mundo, né, de 2022. Então aí tinha os modelos ali com as cores temáticas da Copa, o amarelinho, até tem um aqui acompanhando a gente aqui, ó, fazendo aqui a linha do tempo. Primeiro rádio portátil lançado pela Motorrad, ainda de madeira ainda, né? Ali na década de 60. Aqui o M62 ali já no início da década de 70, né? E aqui o nosso retorno fazendo uma alusão aos modelos da final da década de 70 e década de 80. Meados ali, né? Da década de 90, né? E aqui os mais recentes lançamentos, né? O RPM 201 e o RPM 205. E aqui, quando você perguntou até na pergunta anterior dessa questão do desafio, você desculpa estar voltando lá atrás, isso é interessante. E aí e também linka com essa questão nossa de falar de fase. Não digo que seria uma mudança de fase, eu digo que seria uma extensão de linha, um desenvolvimento de line-up de produto. O M37, que é o amarelinho, ele fazia toda essa conexão com a década de 80, né? E quando a gente vem para cá, ainda não chegamos. Você que conhece muito o mercado de rádio, apresenta modelos aí de altíssima tecnologia, de designs super modernos e avançados. Aqui você consegue, você que conhece esse mercado de muitos anos, né? Aqui a gente ainda está no final da década de 90 ainda, né? É um modelo aqui muito parecido com os modelos da Sony, os últimos modelos que a Sony produziu no Brasil ainda na década de 90, né? E aí um detalhe interessante é exatamente isso, porque a gente teve todo esse cuidado, porque a Sony foi uma grande parceira da Motorrádio durante muitos anos ali, principalmente durante a década de 80, né? A Motorrádio era o parceiro da Sony no Brasil, eles tinham uma joint venture, eles foram sócios. E a Motorrádio é que produzia os produtos da Sony no Brasil, né? Até aparelhos de televisor, rádios, o Walkman, vários desses produtos foram produzidos pela unidade fabril da Motorrádio em Manaus, né? Então a gente teve todo esse cuidado, todo esse carinho, todo esse estudo, porque a gente
tinha que ter esse cuidado de não criar um choque muito grande e falar, poxa, o produto é vintage, é retrô, de repente você traz um produto moderno. Então, assim, a gente tem um longo caminho pela frente até chegar em grandes máquinas, em grandes aparelhos que vão, de fato, balançar e sacudir o mercado. Legal. Eu vou tocar agora num ponto bem sensível para a minha audiência. Eu recebo muitas críticas nos comentários dos vídeos sobre a qualidade dos produtos, até mesmo os rádios que a gente apelidou de Xing Ling, né? Rádios de baixa qualidade, ou produtos em geral de baixa qualidade. Quando tu procurou trazer esses novos modelos para a motorrádio, houve uma curadoria? Porque assim, eu vejo lá no fundo lá rádios icônicos da motorrádio. Conseguisse chegar um fabricante que pudesse honrar o nome motorrádio com esses novos modelos? Eu acho que eu entendi sua pergunta. Você está colocando... Se a qualidade dos rádios que nós temos hoje, desses novos modelos que tu trouxe, podem se equiparar à qualidade dos rádios de antigamente, porque a memória afetiva do 40 mais é o aparelho pesado, com vários componentes, caía no chão, conseguia funcionando e etc. Aí hoje nós temos tudo digital, microchips e tudo assim. E aí existe sim essa questão da qualidade do produto hoje, que a gente sabe que tem um prazo de validade. E não é mais como antigamente. Estes rádios, quando fosse procurar um parceiro comercial, tivesse dificuldade de fazer essa busca por esses equipamentos que honrar a marca? Ah, sim. Te confesso também com toda tranquilidade, com toda sinceridade, que não foi receio nenhum, porque, como eu te disse atrás na nossa outra pergunta, na nossa outra conversa, né? Eu sabia bem aonde eu estava trabalhando, né? Com a China, onde podemos dizer com total tranquilidade que é o maior fabricante de produtos de alta tecnologia do mundo inteiro, né? A tecnologia de ponta da China, que está à frente de todos os grandes países que foram referência, os países do primeiro mundo foram referência em produção. Até antigamente a China já era uma referência em replicar com qualidade produtos de alta tecnologia do mundo inteiro, né? Hoje não, hoje a China lança tecnologia, né? Você vê que hoje a gente já vive num mundo altamente robotizado, muito mais na China. Os veículos elétricos, os melhores veículos elétricos do mundo hoje são os chineses, né? Então eu tinha total tranquilidade. A questão mesmo era de adaptar essa alta tecnologia a um padrão de produto brasileiro, com as características e as necessidades desse público que inicialmente a gente precisava de mostrar que a gente trazia essa qualidade, né? Quando a gente compara produtos de antigamente, da robustez, da tecnologia, da sintonia, da sensibilidade, a tecnologia hoje é outra, né? A gente está falando ali de produtos da década de 80 até o final da década de 90, de produtos que eram totalmente analógicos, né? Produtos transistorizados, produtos com bobinas de regulagem e tudo mais. E era uma outra realidade do mercado. E hoje a gente já lida com produtos totalmente digitais, de altíssima tecnologia, microprocessadores, microchips. Então é uma nova realidade e que traz uma qualidade sensacional, né? Aí quando a gente compara, quando você até colocou ali um termo ali que muita gente de fato usa no mercado, essa expressão lá, produto Xing Ling, é produzido na China, produto Xing Ling. Na China tem de tudo, assim como aqui no Brasil tem de tudo. Se for no bairro onde a gente mora, vai ter um restaurante mais simples, vai ter um restaurante, mesmo simples, que atende muito bem, é limpinho, tem uma comida boa. Vai ter um que está ali bonitão, sofisticado, mas que a comida é uma porcaria, né? E vai ter o premium, que de fato ele é sofisticado, ele entrega o que ele promete e tudo mais. E isso é no mundo inteiro. Na China não é diferente. Na China você vai ter vários tipos de fornecedores, vários tipos de fabricantes, e tá tudo certo, ninguém tá ali para enganar ninguém.
Quando você vai desenvolver um parceiro, primeira coisa, a pergunta é te devolvida. Quanto é esse produto? Ele te devolve. Quanto que você precisa que seu produto custe? Aí você fala assim, eu preciso que custe tanto. Então, eu posso te entregar essa qualidade. Ah, não, mas eu preciso de um produto de uma qualidade melhor. Qual a qualidade melhor? Qual a especificação? Ah, para te entregar isso, eu preciso te cobrar isso. Então, é assim que funciona. Então, ou seja, você vai ter do produto A ao produto Z. Depende do que você quer trazer e de quanto você quer pagar. Então, isso responde mais de uma pergunta, né? Essa questão da qualidade. E muitas vezes, quando somos comparados, eu vi um produto semelhante a esse, eu vi um produto parecido com esse, que é igualzinho, talvez seja até o mesmo fornecedor, mas custa R$ 30, custa R$ 50, olha o preço que esse produto está. Mas essa pessoa tem como certificar que esse produto passou pelos testes, ele foi certificado, ele tem garantia, ele tem a mesma qualidade, a mesma especificação. Então, esses são os pontos, os maiores desafios quando a gente chega lá para desenvolver esse trabalho com o fornecedor, para trazer esse produto para cá, fazer teste de campo, fazer pesquisa, testar, exaurir o uso desse produto em todos os sentidos, todos os cenários, adaptações, pedir correções, pedir inclusões, pedir exclusões, desenvolver serigrafia, desenvolver embalagem. Então aí é que está, de fato, o maior desafio. Enquanto a qualidade, até mesmo, por exemplo, quando a gente pega essa linha de produtos aqui, esse fornecedor, por exemplo, que a gente desenvolveu a parceria lá, a tranquilidade ainda foi até muito maior, porque esse fornecedor, ele produz para o mercado japonês, que é um mercado altamente exigente, né? Exigente, A gente fala lá, por exemplo, lá da década de 80, que a gente está trazendo aqui à tona a tecnologia da motorrádio. A motorrádio foi fundada por um japonês, né? E a tecnologia era toda japonesa, e os melhores rádios do mundo eram tecnologia japonesa. Então, quando a gente pega um fornecedor que consegue entregar produtos de alta qualidade para o mercado japonês, ali já parou, já cessou qualquer preocupação, qualquer receio, né? Então, a gente foi bem tranquilo, muito feliz na escolha dos parceiros certos. Show, legal, gostei de saber dessa informação. Agora vamos entrar especificamente nesses modelos. Eu tenho aqui o M201 RP, M201, que eu já testei aqui no canal, coloquei de frente, é esse aí, que eu coloquei de frente junto com o XH-Data D220 e bateu de frente, conseguiu ali se equiparar ao D220, que é uma marca bem legal, a XH-Data. A pergunta que eu te faço é o seguinte, houve uma pesquisa de mercado junto a usuários casuais, radioescutas, para chegar nesses dois modelos específicos para serem comercializados aqui no Brasil? Correto. De fato, fizemos várias pesquisas, muitos testes de campo, inclusive com rádios já disponíveis no mercado nacional, concorrentes, sejam eles de marcas reconhecidas ou até mesmo de marcas desconhecidas e sem assistência no Brasil, mas são concorrentes, né? Então a gente respeita e também considera para exatamente fazer esse desenvolvimento de produto, de precificação, de comparação, né? Então foram modelos que trouxemos vários modelos e exatamente, primeiramente, desenvolver a decisão, qual modelo será, qual molde, qual modelo, quais cores vamos trabalhar para não gerar esse choque no amante da marca, no amante da rádio escuta, que ele vai entender a mensagem que é um produto de qualidade, de uma marca tradicional, mas sem criar essa confusão mental para ele, esse choque visual, fala, poxa, mas um produto altamente moderno, fazendo contraponto com uma marca que é tradicional. Então, primeiro, desenvolvemos design, o molde, beleza, definido, vamos agora fazer os testes. Quais os receptores do fornecedor que nós vamos testar e utilizar, que funcionam bem dentro do nosso mercado, que funcionem bem tanto na cidade
quanto no campo. A gente sabe, quem está nos ouvindo aqui, principalmente os amantes do rádio, a turma do udechismo, sabe exatamente isso, que a gente vivia uma realidade diferente, que era a era dos rádios analógicos, que não existem mais, né? Esses rádios não sofriam tantas interferências quanto os rádios sofrem hoje, mesmo com tecnologias muito mais avançadas tecnologicamente falando, mas a gente vive uma era constante de vários lançamentos chegando ao mesmo tempo, que a gente não vivia na década de 80, né? Pega, por exemplo, quando lançou um videocassete, quantos anos a gente ficou com um videocassete? Depois chegou o DVD, quanto tempo ficamos com o DVD? Hoje a nova geração não fica com a tecnologia nem mal um ano, né? A gente pega aí um smartphone, o consumidor compra ali um iPhone 16, é a virada de um ano. Já sai o iPhone 17 e ele vai mudando. E com isso vão surgindo novos produtos e novas tecnologias. Então a gente sabe hoje, por exemplo, a lâmpada LED que nós utilizamos dentro de casa interfere nos rádios. Muito. A tela dos nossos computadores interfere nos rádios, né? O nosso telefone interfere toda a tecnologia que tem carrega LED e tudo mais. Então a gente precisou, de fato, fazer esse trabalho, porque às vezes você vai trabalhar com um produto na zona rural, ele vai funcionar fantástico. O cara lá ainda usa uma lâmpada incandescente, beleza. Você traz para a cidade, lâmpada LED, computador LED, televisão LED. São várias fontes de interferência, né? Então precisamos realizar testes exaustivos de um produto que funcione tão bem, seja no campo, seja dentro de um apartamento, seja dentro de uma casa, seja de dia, seja de noite, que a gente sabe que até os fenômenos naturais interferem numa transmissão de rádio, né? Então, de fato, precisamos fazer muita pesquisa, muito teste em campo, muito teste com consumidores, com amantes de rádio e até chegar num produto final que entregue essa qualidade, essa confiança, junto com a tradição de uma marca de 84 anos. Maravilha, excelente. Isso nos leva a uma questão muito importante que eu quero trazer aqui, quero desmistificar. Porque existe um preconceito muito grande com a China. É porque a chinesa não presta. Olha, tudo que é fabricado hoje é chinês. Que é fabricado na zona, nem é fabricado, né? É montado, como tu falou, na Zona Franca de Manaus é chinês. A TV é chinês, o carro é chinês, enfim, é tudo chinês. Então existe esse preconceito sobre o white label. Eu sou muito a favor, porque a gente tem que produzir a melhor tecnologia onde está sendo produzido, né? Então o white label ele já existe, é um conceito muito antigo, né? Eu vou trazer aqui porque eu preciso mostrar que tem os adoradores da Sony, eu sou um dos adoradores da Sony, que aqui, este rádio aqui foi um dos últimos rádios de altíssima qualidade produzido pela Sony para profissionais de rádio escuta de dechismo. E ele é um white label, ele era fabricado por uma empresa japonesa para a Sony. Então a Sony só botava a marca, é white label. Essa questão dos produtos chineses, porque lá nos anos 90 a gente tinha, ainda no começo da China, né, ainda estava engatinhando, os produtos não eram tão bons assim, mas hoje nós temos qualidades maravilhosas na China. White label e essa questão de dizer eu quero que seja fabricado no Brasil é mais uma questão do preciosismo da gente ainda ter aquela no subconsciente a memória afetiva dos rádios que eram fabricados aqui, da Motorrádio, até mesmo outras marcas. Como tu vê hoje essa questão do white label, principalmente no Brasil, que ainda vejo muito preconceito com isso? Boa pergunta. Não somente essa questão do white label, mas principalmente a terceirização de produção, como você bem especificou, né? Às vezes a indústria ela é muito boa comercialmente falando, ela é boa em assistência técnica, mas às vezes ela não é tão boa ainda em produção, né, em desenvolvimento de tecnologia, porque tem outras empresas, outras indústrias que estão anos-luz na frente em tecnologia, em produção, em capacidade produtiva, né? E isso a gente já convive mesmo antes. Eu sou geração X, sou nascido na década de 70, e aqui no Brasil, por exemplo, nunca teve uma indústria da Coca-Cola, né? Desde que a Coca-Cola entrou no Brasil, ela entrou via produção terceirizada, que são as engarrafadoras, né?
Então, todo mundo que toma uma Coca-Cola desde que nasceu, não foi produzido pela Coca-Cola, foi produzido por uma empresa credenciada pela Coca-Cola, porque essas empresas têm expertise para produzir e para distribuir. A mesma coisa quando a gente vai para o mercado de moda. A Nike não tem uma indústria no mundo inteiro, né? E é líder de mercado simplesmente fazendo o trabalho que a gente faz, que é desenvolver produto, desenvolver marca, desenvolver parte comercial, assistência, ouvir o cliente, trazer o que o consumidor busca, né? E essa questão do white label é exatamente isso. A gente pega, por exemplo, qualquer indústria que a gente pegar hoje no Brasil, de todos os eletrodomésticos estão dentro das nossas casas, né? Se tem a fábrica no Brasil, como é dito, né? Eu estou nesse mercado de consumo já há bastante tempo, e eu já uso esse conceito há muitos anos, né? Já trabalhei em várias indústrias e tudo mais, e eu sempre dizia isso, que para mim fábrica tem que ter chaminé e sair fumaça. Se não tem chaminé e não sai fumaça, não é fábrica, é montador, é linha de montagem. Então, quando a gente pega hoje todas as empresas de alta tecnologia como nós, quando a gente se compara com uma JBL, com uma Pioneer, com uma Apple, uma Samsung, uma Motorola, uma LG, todas essas indústrias produzem na China, né? E quando tem um produto de origem nacional, é porque ele é montado ou numa fábrica aqui em São Paulo, ou aqui no interior de Minas Gerais, ou na Zona Franca de Manaus, por uma questão de incentivo fiscal. Porque se traz os produtos desmontados da China, que é tudo feito lá, traz o produto desmontado e monta ele aqui, ele é nacionalizado, não quer dizer que ele é nacional. Então, você passa a contar com alguns incentivos fiscais que favorecem muito na lucratividade do empresário, né? Da indústria, para poder ganhar competitividade. Mas esses produtos não são fabricados no Brasil. Em alguns casos, quando a gente pega até mesmo de concorrentes nossos que trazem componentes de fora e tudo mais, tem a injeção plástica no Brasil, né? Então, se o Brasil, principalmente quando você vai para São Paulo, para o Nordeste, tem várias indústrias que injetam plástico para várias outras indústrias. Então, você leva o seu molde para lá. Então, eu poderia trazer, por exemplo, vou ter uma produção nacional, poderia levar o molde para uma injetora no Nordeste ou em São Paulo, ele injeta os gabinetes, manda para mim, trago os componentes da China com alta tecnologia e monto aqui. E, poxa, o produto, joga uma água benta em nome do pai e do filho, é um produto nacional e poderia vender fábrica no Brasil, né? Então, assim, isso de fato, sem querer ofender e sem querer machucar o coração dos amantes, né, da marca, do produto, do mundo do rádio, né? É uma grande besteira, uma grande bobagem carregar esse saudosismo para a vida inteira, porque, do contrário, a gente vai ficar como o Collor disse lá em 1993, né? Nossos carros são carroças. E de fato eram. A gente era feliz, todo alegre com o Opala, com o Chevette, né? E de fato, quando ele fez isso, abriu o mercado e veio a globalização, veio uma chuva de produtos de altíssima tecnologia. E isso, inclusive, foi o que colocou, naquela época, a Motorrad numa situação muito difícil, porque ela era icônica, porque não tinha opções. E aí ela também acabou estacionando no tempo, ficou confortável. Só eu tenho o melhor som automotivo, o melhor rádio é mesmo, mas quando o mercado abriu, né? Igual eu falo, por exemplo, eu sou de uma geração que a minha paixão com carro, com som automotivo, eu tinha um orgulho enorme de carregar um motorrádio Albatroz na mão e ter ele no painel do meu carro, né? Mas de repente eu vejo entrando no mercado, chega JVC, Sony, Pioneer e os golfinhos pulando no painel do Pioneer, né? Acabou com a Bosch, acabou com a Motorrádio, tanto também nos sons domésticos, né? na linha de rádios e tudo mais. Então, assim, a gente não pode incorrer o mesmo risco que nós tivemos lá atrás, em 1993. Então, a gente tem que continuar se atualizando em termos de tecnologia, né? De mercado,
e designer e entregar o que o consumidor está buscando, né? A gente tem muito público de amante de rádio que quer ainda o rádio básico, com tecnologia, que consiga sintonizar as emissoras que ele gosta. A gente já está vivendo uma nova realidade, então a gente teve toda essa preocupação de entregar isso para o consumidor, porque desde dezembro de 2023 o governo brasileiro desligou o sinal de AM de curta distância, né? Muita gente acha que o AM acabou, não acabou. Acabou foi o sinal de AM de curta distância. Então aquela emissora de rádio da nossa cidade ou da cidade vizinha, a gente não ouve mais. E qual foi a alternativa que essas emissoras tiveram? O governo, para compensar isso, criou uma nova faixa, que é o FM estendido, que até então o FM ia de 88 a 108 MHz, e aí o governo estendeu a faixa lá atrás, né? Começa de 76 a 87,9 MHz, emendando com 88. Então, assim, hoje a gente vive uma realidade onde o consumidor passou a ter um problema, porque tinha uma rádio AM na minha cidade que eu adorava ouvir, eu adorava aquele locutor, adorava aquela equipe, a programação musical, o noticiário, da forma com a qual eles colocavam. E agora eu não consigo ouvir mais esse cara, porque agora, qual que foi a realidade? Não tinha mais espaço nas prateleiras ali do 88 ao 108. Então, por isso foi criado o FM estendido, do 76 ao 87,9. E essas rádios migraram para lá. Então, o rádio do nosso carro, a multimídia super moderna, não sintoniza essas rádios. Os rádios que nós temos nas nossas casas não sintonizam. Então aqui a gente traz a solução para esses consumidores poderem sintonizar. E isso é uma coisa tão interessante, Fábio, quando a gente fala que não é simplesmente você trocar de rádio, trocar de emissora. Você cria uma identidade com o locutor da rádio, né? É igual, não só nós homens, principalmente mulheres, né? Mas nós homens temos isso. Você começa a cortar cabelo com o cabeleireiro, fazer barba com o barbeiro. Quem corta meu cabelo há mais de 30 anos. E eu não quero fazer experiência com... Eu sei que cortar cabelo é a coisa mais banal, assim, com todo respeito aos profissionais, né? Mas todo profissional que é profissional, ele consegue cortar meu cabelo. Poxa, mas não é só o corte de cabelo, é aquele prazer que você tem, o cara vira seu amigo, né? E do rádio ali, tem o locutor como amigo, o cara liga na rádio para pedir a música, para contar a história dele, contar o que ele está fazendo, né? E vem essa questão até mesmo da comodidade do nosso cérebro. Eu, por exemplo, sou executivo há bastante tempo, então viajei no Brasil a minha vida inteira. Então, às vezes, ia para São Paulo, ia para Minas, estava hospedado no hotel, tomava meu café da manhã antes de sair para as reuniões, antes de sair visitar o cliente. A gente tinha aquele hábito de ler o jornal que estava ali na recepção do hotel, né? Então ali tinha todas as opções de jornal. Então, por exemplo, estava em São Paulo, eu poderia ler ali a Folha, o Estado de São Paulo, mas dava um nó na minha cabeça tão grande, cara, que eu falava, eu vi o Estado de Minas ali, que eu falei, pô, eu estava acostumado com aquele layout do Estado de Minas, as notícias eram as mesmas, as manchetes eram as mesmas, mas criava uma confusão mental na minha mente, né? Aí eu já colocava a Folha e o Estadão ali de lado, pegava o jornal Estado de Minas e ia ler. E até hoje é assim com o rádio. Então tem as emissoras de rádio que eu gosto de ouvir no carro, tem emissora de rádio que eu gosto de ouvir quando eu estou lá no rancho, quando eu estou aqui em BH, ou quando eu estou na empresa e às vezes quero sintonizar um rádio, porque assim, e os horários também, né? Porque por mais que você goste da emissora, à noite tem um locutor que tem uma programação fantástica, igual aqui tem o Bortoni, que apresenta o Jurassic Pan, da Jovem Pan, eu adoro, que são as músicas do meu tempo, da minha época e tudo mais. Então, é exatamente essa questão. Então, a gente teve essa preocupação de trazer o FM estendido eu preocupo muito com essa questão, porque eu me coloco no lugar do consumidor, e afinal de contas eu sou consumidor de várias outras coisas, né? Então, parece coisa simples, mas não é. O simples troca de um aparelho telefônico, às vezes você ficou anos ali usando um aparelho Android, de altíssima tecnologia também, da Samsung e tudo mais, de repente alguém fala com você, começa a usar o iPhone. Poxa, vira um nome somente, até você pegar toda não é nem a tecnologia é quase que igual, mas o layout, a forma como é apresentado e vice-versa,
né? Quem dirigiu um carro mecânico a vida inteira passa para um automático. Quem ficou muito tempo com um carro automático volta para o carro mecânico, estranha um pouquinho, né? Mas então é essa preocupação que a gente teve, né? E de trazer uma solução para o consumidor. Certo. Eu preciso falar agora uma coisa que eu acho muito importante, que eu ouvi algumas críticas quando eu apresentei aqui no meu canal este rádio. Preço. Eu vou lá na China, eu compro do fabricante o aparelho. Aí eu trago para o Brasil, eu paguei imposto. Cheguei no Brasil e disse, olha, um dia que eu vou colocar a venda aqui? Eu vou botar no Mercado Livre. Excelente plataforma. Mercado Livre vai lá, já me come um pedaço do valor. Eu vendo para ti o rádio e já tenho mais um imposto. Rodrigo, o rádio está precificado no limite que tu consegue como empreendedor, porque quem não conhece como funciona do outro lado, como é difícil empreender no Brasil, não entende como a gente chega na precificação. Ele está no limite que tu consegue fazer de valor para o consumidor final? Eu não posso te dizer limite, porque tem várias questões, várias situações que podem fazer esse preço oscilar tanto para cima quanto para baixo, né? Mas, de fato, você colocou aí uma questão que nem todo mundo tem essa visão, principalmente enquanto consumidor, né? Quando as pessoas têm um negócio que tem que pagar muito imposto na venda de produto, ela já começa a ter essa visão com mais clareza, com mais facilidade. A gente vive num país que tem uma complexidade tributária absurda, né? A gente está num país que o imposto aqui no estado de Minas Gerais é um, onde você está em Santa Catarina é outro, e quando a gente está no Rio, São Paulo, é outro completamente diferente, né? E isso ainda não estou dizendo do peso da carga tributária, que isso eu nem preciso dizer, todo mundo sabe quanto que ganha e quanto que paga de imposto, né? E todo dia surge um imposto novo e tudo mais. E como a Motorrádio é uma marca nacional que é vendida no Brasil inteiro, a gente não tem como precificar um preço para cada região. Vou te dizer, é verdade. Tem região que talvez a gente poderia vender um pouquinho mais barato. Tem região que a gente teria que vender um pouco mais caro. Então e ainda vem a questão logística. Porque uma coisa é eu entregar para um consumidor que está aqui em Minas Gerais. Outra coisa é eu entregar para um consumidor que está em Santa Catarina. Outra coisa é eu entregar para um consumidor que está lá em Manaus. Então você tem toda uma complexidade fiscal, tributária, logística. E aí vem o ponto. Isso aí você já até deixou muito claro, a questão da venda, por exemplo, quando é vendido numa plataforma, o comissionamento da plataforma, que é altamente justo. Eles entregam qualidade pro vendedor, fazem esse produto chegar com toda a qualidade, com toda transparência no tempo combinado na casa do consumidor, né? E tudo isso tem um preço, porque existe muito essa questão também quando a gente faz a relação de preço e valor. Uma coisa é preço, outra coisa é o valor, né? Porque, poxa, você pode às vezes comprar um produto com um preço baixo e esse produto vai demorar a chegar, vai chegar da maneira diferente que você solicitou, te mostraram uma foto e entregaram outra, né? Não teve qualidade, não funcionou e aí não vai ter assistência, você não tem aquela tranquilidade da marca. Então, e aí vem o outro ponto, que aí também agora já é do balcão para cá. Quando você consegue uma escala maior, te permite também negociar melhor com fornecedor, com componentes, o seu custo operacional tende a ser melhor diluído, né? Então a gente pode ser que no futuro breve a gente consiga trazer outros produtos e tudo mais que tenham posicionamento de preço melhor, mas sendo bem sincero, enquanto marca, enquanto empresa, enquanto toda a trajetória de todas as grandes empresas das quais eu trabalhei, eu vou te ser muito sincero, da nossa preocupação a menor é o preço, porque a gente, acima de preço, a gente quer entregar valor, quer entregar qualidade, quer entregar confiança para o consumidor. A gente sabe que a gente não vai conseguir atender o mercado inteiro, né? Nem todo produto é para todo mundo. Tem produto mais barato no mercado e está tudo certo, e tem que ter mesmo, né? Porque muitas vezes as pessoas não vão ter condições, não é acessível para ela naquele momento, né? Mas lá na frente ela vai entender e ela fala, poxa, hoje a minha situação financeira é melhor, hoje eu tenho condição, eu trabalhei. Rapaz, eu
se você me permite, eu queria te contar um caso muito interessante. Quando a gente fala de memórias afetivas, eu falo com o consumidor todo dia, o dia inteiro, é uma coisa que eu adoro, tá? Mais do que desenvolver produto, mais do que cuidar de marca, mais do que vender, que eu sou, acima de tudo, eu sou um vendedor apaixonado. Eu quase tenho tatuado aqui no meu braço, aqui, vendedor. Mas uma das coisas que eu mais gosto da minha vida, que é mais aprazível para mim, é a relação pessoal, é lidar com gente, é lidar com pessoas e tudo mais. E eu sempre fui uma pessoa muito aberta, na empresa as portas são abertas, eu não tenho sala fechada, todo mundo entra a hora que precisa para falar comigo, não tem esse problema. E a mesma coisa com o consumidor, né? Eu não sei se você mesmo chegou até mim e foi direto, né? O telefone eu atendo, às vezes ligam no outro telefone, eu queria o telefone do Rodrigo, eles passam e tudo mais. E eu recebi um contato de uma consumidora jovem, até assustei, falei, poxa, a menina gosta de motorrádio e tal, e aí ela procurando a série passada por conta das cores. E aí ela perguntou, falou, essa linha agora já está completamente esgotada, a gente não vai ter, em breve agora a gente vai lançar a nova linha e tudo mais, porque foi uma série especial limitada. E aí ela me contou a história dela, que eu achei fantástica. Ela falou assim, há um tempo atrás, meu pai me presenteou com um motorrádio desses seus, na cor verde, que é a minha cor preferida e tudo mais. E de ser bem sincero, assim, eu achei bonito, mas eu, sendo bem sincero, eu não ouço tanto rádio, eu gosto, mas não ouço tanto, até mesmo que minha vida é corrida, eu acabei de me formar, né, me formei em psicologia, já estou trabalhando, então eu tenho pouco tempo para ouvir rádio. Às vezes ouço mais no meu carro quando eu estou indo trabalhar, voltando da faculdade e tudo mais. E aí, como eu fui estudar fora da minha cidade, né, quando eu estava montando meu apartamento, pequenininho e tudo, mas com muito bom gosto, meu pai me presenteou com o rádio dele, que era um rádio desse verdinho. Aí ele me contou toda a história da motorrádio e tudo, então isso me fez também ter um carinho pelo rádio. E aí ela falou assim, poxa, e agora que meus pais fizeram de tudo, eu sou filha única, meus pais tiveram uma vida muito apertada, e fizeram de tudo para eu poder estudar e tudo mais. E agora eu comecei a trabalhar e no meu primeiro salário estou ganhando bem, estou conseguindo me manter e vai sobrar uma grana. E eu queria comprar um rádio desse de cada cor para presentear meu pai. E aí ela foi me contar a história do pai dela, que ela falou assim, que meu pai me contou a história, que ele trabalhou muito, quando ele era jovem e tudo mais, trabalhou muito, mas muito mesmo. E ele finalmente conseguiu comprar o motorrádio dele, que ele sonhava em ter um motorrádio. E aí ele passou um pouquinho de tempo depois, a irmã dele se casou e ele precisou de comprar um terno, e ele não tinha esse dinheiro. E aí ele teve que vender o motorrádio para ele poder comprar um terno, para ele ir no casamento da minha irmã, que além de ser irmã dele, ele era padrinho, toda aquela questão. E dali para frente, nunca mais ele conseguiu comprar um motorrádio, porque aí ele logo casou, a vida foi apertada, me teve, me criou com todo amor, com todo carinho, não deixou faltar nada, até a faculdade, né? E eu tive que estudar fora, então ele teve que me ajudar. Então hoje, agora, graças a Deus, eles estão aliviados, porque agora eu consigo seguir pelas minhas próprias pernas. Então eu tenho esse compromisso moral com ele, né? E afetivo, que eu queria muito presentear ele com todas as cores. Aí eu falei, poxa, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar nessa. Nós vamos lançar novos rádios, a não ser que você compre de colecionadores, mas como também cria-se um mercado de coleção, que esses produtos tendem a valorizar, vai ser, e eles não querem desapegar. E os que se desapegam perdem um valor muito acima de mercado e tudo mais, né? Mas, infelizmente, além do seu verde que já está nas suas mãos, e ela falou, eu não queria devolver ele para o meu pai, porque ele me deu com tanto amor, né? E aí ela ficou na expectativa, tanto que quando nós lançamos, ela foi uma das primeiras pessoas que eu mesmo fiz questão de entrar em contato com ela para avisar que os lançamentos estavam disponíveis e tudo mais, para ela poder presentear o pai dela. E dentre essas, tem várias outras histórias, uma história fantástica, cara, que tem até lá no nosso perfil da motorrádio, depois vou até pedir o pessoal para dar um foco nisso. Um apaixonado por rádio entrou em contato com a gente, cara, eu achei essa história fantástica.
A hora que eu fui ver, o cara tem um M62 tatuado no braço dele. Falei, cara, você é muito jovem, você não viveu a era desse aparelho e tudo mais. Aí ele me conta, agora eu lembrei o nome dele na hora, porque o rádio da mãe dele tinha o nome de Felipe. E aí ele contando a história, que a mãe dele também saiu muito jovem da cidade dela, para trabalhar em casa de família, na cidade grande e tudo mais. E aí ela conseguiu com muito custo, com muito sacrifício, comprar um rádio. E esse rádio era o companheiro dela, né? Que ela tinha lá a dependência dela lá onde ela morava, na casa de família, uma família muito abastada e tudo mais. E aí ela comprou um M62, que era pretinho e tudo mais. E como era o companheiro dela, ela batizou o nome dele de Felipe. É o Felipe, ela não era casada, não tinha filho, não tinha nada. E aí ela batizou esse rádio Felipe. E aí depois ela casou, teve a vida dela, construiu família e tudo mais, e teve um filho, e ela colocou o nome do filho de Felipe. E aí ela contava essa história para ele. Por que ele se chamava Felipe? Porque ela teve uma companhia durante muitos e muitos anos, ela sozinha, morava na casa da família, mas vivia sozinha no espaço dela ali, né? E o rádio dela, ela batizou o nome do rádio de Felipe. E aí, cara, coisa mais fantástica, o Felipe se formou em jornalismo, se eu não estou enganado, acho que é jornalismo mesmo. Fez vários cursos de rádio e tudo mais, trabalhou, teve uma passagem da carreira dele, ele foi radialista, e aí, cara, ele tatuou um M62 no braço, em homenagem à mãe dele. Ele não tem a mãe dele, mas ele tatuou em homenagem à mãe. E aí, quando eu fui ver no perfil dele, cara, na internet, o cara ostenta com maior orgulho, né? Logo quando nós tivemos o retorno da marca, então assim, tem anos que ele já tem essa tatuagem. Eu falei, pô, mas você é muito jovem, cara, pra você ter essa tatuagem e tal. Ele me contou a história, cara, mas foi assim, emocionante demais. E dentre essas, cara, tem assim várias e várias histórias de colecionadores, né? Tem um canal no YouTube que tem anos, que é do Carlão, que chama-se Loucos por Motorrádio, né? Tem outras pessoas, tem aí agora aí o Alex também, que é um colecionador que é de babá a coleção dele, né? Que o perfil dele chama o Rei dos Motorrádios, né? O professor Márcio, lá do Rio de Janeiro, que é um excelente profissional da área do rádio, tem um conhecimento técnico fantástico. E tem vários motorrados, logo no início do nosso trabalho, nos ajudou inclusive no desenvolvimento do dial do M37. A gente fez toda aquela ligação inclusive com outros modelos da década de 80 e tudo mais. E assim, várias e várias histórias de vários e vários amigos que a gente foi criando ao longo do tempo, da trajetória, exatamente por isso, por essa nossa política de portas abertas, ouvidos abertos. Não estamos aqui só para ouvir elogio, não, é para ouvir crítica. E eu agradeço pelas críticas, porque muitas vezes a gente só quer receber elogio. Eu não, eu gosto mais das críticas do que dos elogios, porque é elas que nos fazem crescer, desenvolver, entregar o que de fato o consumidor busca, o consumidor procura. Já que tu falou em desenvolver e fazer algo novo, a primeira coisa que eu lembro assim do motorrádio foi eu dentro de uma Rural Willis, não lembro que época era aquilo, também sou da geração X, nasci em 71, e tinha aqueles botões grandes, né? O rádio tinha ondas curtas, era um rádio sensacional. Meu pai saiu, eu não sei que idade eu tinha 6, 7 anos, era uma coisa. Eu fiquei dentro daquele carro escutando aquela rádio, acho que foi um dos primeiros contatos que eu tive com o motorrádio. Agora, olhando para o futuro, o que nós podemos esperar da motorrádio em, por exemplo, novos nichos? Será que nós podemos ter novamente um rádio de carro, motorrádio? A gente sabe que hoje está tudo digitalizado, multimídia. Será que podemos ter um rádio desse? Ou então, quem sabe, um MP3 player com a marca motorrádio? Com toda certeza, Fábio. Sendo assim, muito bem sincero, lá no início, quando iniciamos o projeto, o primeiro produto era para ter sido um som automotivo. A gente tinha a intenção de fazer esse mesmo trabalho que a gente fez
com o rádio portátil, de trazer um aparelho vintage e logo na sequência já vir com os produtos atuais, que são as centrais multimídias, né? Mas aí veio a questão do link da memória afetiva. A gente ia ficar muito nichado, né? Porque assim, quando a gente pega essa questão o brasileiro, né? As maiores paixões do brasileiro, né? O futebol e o automobilismo. A motorrádio se tornou um ícone, uma lenda na memória dos brasileiros, exatamente por ter trafegado dentro dessas duas paixões, né? Foi a primeira empresa no Brasil e uma das primeiras do mundo a investir no esporte, fazer propaganda no esporte, no futebol, por exemplo, né? Ela foi, durante as décadas 60, 70 e 80, o prêmio de melhor jogador em campo, né? Então, nas décadas 60, 70 e 80, nós aqui, que somos da geração X, vivenciamos muito isso, né? Quantos motorrádio Pelé ganhou, outros jogadores, vários outros ganharam motorrádio. E teve tanto a era que presenteava com rádios domésticos, quanto com rádios automotivos. E, inclusive, tem histórias aí fantásticas do Pelé, exatamente com o Clodoaldo, com o som automotivo. Talvez aqui eu não vou ter muito tempo para contar essas histórias, que se deixar, eu tenho tanta paixão pela motorrádio que eu fico aqui o tempo todo contando histórias, né? Mas lá no nosso perfil tem muitas dessas histórias, contadas inclusive por essas pessoas. E a motorrádio, além dela ter sido o prêmio de melhor jogador em campo, ela teve uma equipe de automobilismo que corria em várias categorias e ela patrocinava o automobilismo, as placas publicitárias em Interlagos, as placas publicitárias no estádio do Mineirão, do Morumbi, dos maiores estados do país. Tava lá motorrádio, a despedida do Zico, né? Você vê ali o Zico correndo, pessoal aplaudindo, ele correndo, tá lá a placa motorrádio de todo tamanho lá. Nelson Piquet, no início da carreira, correndo Fórmula V 1600, descendo em Interlagos lá, a placa motorrádio de todo tamanho, correndo num carro todo motorrádio, tinha equipe Bino motorrádio. Então, de fato, era a nossa intenção ter iniciado o trabalho pelo automotivo. Mas eu falei, poxa, não, vamos prestigiar primeiro os lares, né? Vamos entrar dentro dos lares. Inclusive, a gente tem até um mote, que foi até uma das primeiras entrevistas que eu dei no início do trabalho, que foi até com o Cabreira. E aí ele disse uma frase, cara, fantástica, interessante, né? Ele também é da nossa geração, ele e o colega dele, na chamada ele colocou: qual família brasileira não teve um Fusca? E qual família brasileira não teve um motorrádio? E aí eles complementaram, em motorrádio, mais de um, né? Vários motorrádios dentro de casa, né? O Fusca talvez foi um só, mas motorrádios vários. Então, assim, podem esperar, vem bastante coisa, temos aí muitos projetos, tem uma história linda para seguir aí de presente ao futuro, não só com rádios automotivos, mas com outros produtos eletroeletrônicos, né? A gente tem aí projetos para trazer fones de ouvido, caixas de som Bluetooth. Dentro ainda do segmento vintage, a gente também tem projetos para trazer vitrolas que tocam vinil, produtos que tocam fita cassete e outros rádios também com aparência retrô, com a característica retrô, e rádios altamente modernos, tecnológicos, com design avançados, que atendam inclusive públicos mais específicos e mais profissionais, assim dizendo, né? Certo. Tem muita coisa legal por vir. Que bom, fico feliz de saber disso. Agora, uma coisa muito importante, tu fez um comentário aqui que é muito pertinente. Os jovens hoje em dia, eles trocam de celular ou de equipamento uma vez por ano, até mais, né? Mas nós que somos de uma outra geração, a gente tem ainda o cuidado e o carinho pelo equipamento. A gente tem um apego maior. Como é que está o pós-venda hoje da motorrádio? Eu comprei este rádio, ele deu defeito. Como é que está ainda para essa galera, para esse público que mantém esse carinho por equipamento? Se der um problema técnico, o suporte técnico funciona como? Boa pergunta. E essa, como eu disse ali há pouquinho tempo atrás, né, que eu falo, a gente sabe, né, que preço
é muito importante dentro da questão do desenvolvimento e da disponibilidade de um produto no mercado, né? É claro que a gente quer atender o máximo de clientes possíveis, né? Mas a gente não vai conseguir atender de fato todo mundo porque a gente escolheu outros fatores: qualidade, tecnologia, design e o pós-venda. Esse pós-venda é uma das minhas maiores preocupações, muito acima da precificação. E o pós-venda, a gente vive hoje um problema, um dilema muito grande em todos os segmentos, no Brasil e no mundo, não é só no Brasil não, que é a questão da mão de obra, né? Na nossa época, quando a gente fala, voltando aqui, estamos só batendo carinho porque nós somos velhos, né, Fábio? Ação X. Na década de 80, você tinha vários e vários postos de serviço autorizados, assistentes técnicos altamente qualificados. Era uma das profissões, inclusive, mais bem pagas, né? Inclusive, quando eu era garoto, eu tenho esse tio vivo até hoje, que dois dos meus primos formaram em eletrônica, que esse meu tio era contador, e ele fazia contabilidade das maiores empresas de Belo Horizonte, dos empresários mais bem-sucedidos. E ele dizia para ele e para a gente, para eles e para a gente, né? Eletrônica é a profissão do futuro. Eu tenho um tio que foi autorizado durante anos de Philips, de Telefunken, de várias marcas, se tornou altamente bem-sucedido tendo empresas autorizadas. E, ao mesmo tempo, você vai lembrar disso, a gente na década de 80, algum amigo nosso ia passar uma temporada nos Estados Unidos, ou ia lá morar, e ele falava assim, ó, eu montei minha casa toda com o lixo dos americanos, porque a televisão eles não arrumavam, eles jogavam fora e jogavam até funcionando, porque surgiu uma melhor, você mostrou ali o celular, como é que troca a tecnologia, na década de 80 os Estados Unidos já era assim, saiu uma televisão melhor, ele trocava e punha no lixo. Então alguém passava, pegava e estava tudo certo, né? Então, ou seja, já lá nos Estados Unidos naquela época, já tinha caído essa questão de assistência técnica, foi ficando difícil, ninguém levava produto para arrumar. E aí, quando a economia mudou aqui no Brasil, exatamente depois dessa globalização, veio uma chuva de produtos importados, de alta qualidade e de baixa qualidade. A gente teve esse problema, por isso que muita gente tem essa preocupação até hoje, porque vieram várias marcas importadas que não tinham qualidade, outras tinham, mas não tinham assistência, e a gente ficou, você vê, quantos produtos você teve na sua casa, de videocassete, CD player, você fala, pô, vou comprar porque tá barato, né? Mas vou fazer uma experiência, às vezes usava um tempo ali, ou não, às vezes usou a vida inteira até a tecnologia mudar, e tava tudo certo, mas a grande maioria das pessoas se decepcionaram, porque não tinha assistência técnica, e por esse fato que foram acabando a assistência técnica. E aí vem outro ponto, que também foi uma reestruturação no Brasil. Os filhos de pós-assistência autorizada, os pais vendo que o mercado estava mudando, não, meu filho não vai assumir isso aqui não. Meu filho vai estudar direito, vai estudar engenharia, vai estudar medicina e não vai assumir isso aqui não. Então não foi tendo sucessão. O mercado foi mudando, não foi tendo mão de obra qualificada e esses postos foram minguando. Ainda existe muito profissional bom, existe, mas não na escala que nós precisamos. E é um trabalho muito grande você mapear todo mundo. E aí vem um outro problema, não só dessa nossa preocupação de atender o profissional, o consumidor a contento, mas principalmente por uma questão legal. O consumidor, quando ele leva um produto desse no posto de serviço autorizado, ele tem por direito no Código de Defesa do Consumidor 30 dias para receber esse produto de volta. E se você não tem uma equipe, né, porque são todos terceirizados, não são empregados nossos, são parceiros sim, mas nós temos comprometimento, mas nem todos têm. E aí ele talvez não vai entregar esse serviço a tempo, não vai conseguir executar o serviço a tempo, e aí esse consumidor vai entrar com todo o direito, né, e reclamar, e nós vamos ter que assumir isso, né? Então, e aí vem um outro ponto. A grande maioria desses postos de serviço autorizados hoje, eles, de fato, e não é um problema deles, é uma realidade do Brasil, eles não têm capacidade financeira para manter estoque de peça, para poder comprar peça para dar manutenção, e nem para
contratar mão de obra em escala que dê condição, porque assim, eles não conseguem trabalhar só para a gente, porque senão também eles quebrariam rapidinho, porque os nossos produtos não vão defeito, né? Mas pode acontecer de dar. Né? E assim como nós, vários outros, né? Hoje é muito difícil um produto desse apresentar defeito, mas acontece. Só que se ele for trabalhar só para uma fábrica, só para uma marca, ele não dá conta, ele tem que trabalhar para várias. E aí como que ele vai priorizar isso? Se ele não tem equipe, se ele não tem capacidade financeira para comprar peça, entregar com velocidade. Então essa foi uma das nossas preocupações quando a gente colocou no conselho a decisão. Falou, poxa, enquanto a gente não conseguir mapear os melhores postos de serviço autorizados do Brasil, nas maiores cidades, pelo menos, que sirvam de polo para atender as cidades menores, porque na cidade menor que não vai conseguir mesmo, né? Não existe isso mais. De todas as indústrias que eu atuei, das grandes marcas, não tem essa dificuldade. Então, nós assumimos esse serviço. Como a gente faz, poxa, enquanto a gente não conseguir mapear isso, entregar para o consumidor uma tranquilidade, que ele vai chegar no posto de serviço autorizado e que muito antes de 30 dias ele vai ter o produto dele de volta, funcionando, que ele comprou, poxa, ele pagou, ele confiou na marca. Ele valorizou a marca, ele valorizou o produto, ele simplesmente não preocupou com o preço. Ele falou, não, eu vou comprar esse produto, eu vejo como valor porque eu tenho confiança, tanto na marca, quanto na qualidade, quanto no pós-venda. Então, nós assumimos. Então, se por acaso o consumidor comprar o produto, está lá no manual, está lá no certificado de garantia, ele entra em contato com a empresa, ele vai passar os dados dele, vai postar o produto, e esse produto vai voltar para ele em prazo recorde, funcionando na mesma qualidade, com todas as garantias legais de uma marca de tradição e de 84 anos. Então, essa é a preocupação que o consumidor não precisa ter. Essa é das minhas maiores preocupações, acima de vender volume, quantidade astronômicas e tudo mais. Estamos aqui para isso, para gerar mais emprego, para gerar valor para a economia, para o nosso país, né? Entregar um produto de qualidade para o consumidor, mas, acima de tudo, confiança, credibilidade e qualidade. Eu até queria, agora enquanto falava, eu estava lembrando de como era difícil comprar equipamentos antigamente. Hoje é tudo muito mais barato. Embora as pessoas reclamem do preço, muitas vezes, alguns que reclamam, a gente fazia um consórcio para comprar um 3 em 1. Fazia um consórcio para comprar uma televisão, naquela época. Hoje, a tecnologia trouxe essa acessibilidade muito mais fácil para as pessoas. Mas nós já estamos chegando agora no final desse podcast e eu quero te fazer um pedido. Meu pedido eu acho que vai reverberar em mais ou menos 60 mil radioamadores registrados que nós temos aqui. Milhares de radioescutas e deixistas. Que é ver um rádio avançado com a marca. Eu vou trazer aqui só para fazer um exemplo. Aqui nós temos o XH-Data. Esse rádio aqui, ele é um rádio querido pelos deixistas radioamadores porque ele é um rádio super completo. Ele tem visor digital, ele tem banda aérea, SSB, ondas curtas, ondas médias, ondas longas e até o que não precisa ele tem aqui também. É um rádio que a gente chama de meio que um canivete suíço. Existe a possibilidade de um dia a Motorrádio fazer uma parceria, quem sabe até com a XH-Data, trazer esse mesmo rádio só com a marca XH, só com a marca Motorrádio aqui, eu compraria. Na hora, eu tenho certeza que também tivesse uma edição limitada assim, milhares comprariam. Será que existe essa possibilidade? Com a maior certeza, pode ter certeza que vamos ter esse produto no futuro próximo. Como eu estava dizendo lá no início, né, a gente faz muita pesquisa de mercado, ouve muito o consumidor e aceitamos muitas sugestões, não só de produtos que tragam tecnologias embarcadas, mas até mesmo com design. Né? Então, somos muito cobrados por um produto mais especificado, por um produto que tenha de fato, né, essa identidade com a marca Motorrádio, que sempre esteve ligada a produtos de alta tecnologia, de alta performance, de alta robustez. Então, assim, a gente já tem alguns testes realizados, alguns projetos já em andamento.
mas pode ter a absoluta certeza que em breve teremos muitas novidades para esse segmento, para esse nicho de mercado. Show! Então tá, eu vou deixar o espaço agora para ti, aquele espaço que fica aberto para tu falar com o teu consumidor, com quem não é teu consumidor. E vai chegar em breve aí o verde e amarelo da Copa, né? Já deixa aí teu espaço também para falar sobre tá o aí verde e na amarelo. portinha aí. Isso. Agora é contigo, tá livre para tu falar. Poxa, maravilha, Fábio. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite por estar aqui falando para os seus espectadores e ouvintes, né? Agradecer a eles também por nos ouvir esse tempo disponibilizado, né? Não só o seu, como o deles também, no momento que estiverem nos ouvindo e nos vendo. Agradecer pela confiança, né, no retorno da marca Motorrádio. A gente está tendo um retorno muito positivo, de nos surpreender, para te falar a verdade, desde o retorno da marca lá em 2022, com o M37 em várias cores, e alguns em edição limitada, como a gente teve também a edição limitada comemorativa dos 70 anos do Zico, né? Que foi um verdadeiro sucesso, foi uma produção bem curtinha mesmo, mas um produto de colecionador mesmo, prestigiando tanto a história da Motorrádio quanto o Galinho, né? O Zico também é um ícone aí para os brasileiros, né? E também expressar, né, não só o nosso agradecimento, mas a nossa alegria, né, de fazer parte do cotidiano brasileiro, de ajudar a resgatar essas memórias afetivas, né, que a marca consegue resgatar. Muita gente que faz contato com a gente, poxa, você me fez chorar aqui agora, me fez lembrar do meu pai, me fez lembrar do meu avô. Poxa, eu levantava cedo para trabalhar, eu ouvia Zé Bétio antes de sair no meu motorrádio, né, o outro locutor da época. Então, assim, é muita alegria, muita satisfação, mais do que ser guardião de uma marca, mais do que ser executivo de uma grande marca, de uma empresa. É uma satisfação muito grande alegrar pessoas, né? Levar o bem, levar soluções, e principalmente alegria e esse resgate de memória afetiva. Isso nos traz uma satisfação fora do comum, é gratificante. Legal. Tem uma data para sair esse novo, que é o mesmo RPM 201, mas para colecionadores, né, da Copa. Quando é que nós vamos ter ele no mercado? Trazendo aí 2 modelos. Ele é a mesma plataforma do M201, porém ele vem na versão amarelo, que é o M211, e o verde é o M221. Só para o pessoal entender por que 201, por que 211, por que 221. O número 2, 2 bandas. O número 0, a cor preta. E o 1, o primeiro modelo de bolso, né? E aí, então, o amarelo, mesma coisa. 2 faixas, que é a cor amarelo, e 1, que é o primeiro modelo, é a plataforma 201. E assim por diante, né? O verde, 2, 2, 1. São modelos, como você deixou bem claro, são modelos temáticos, né, para a Copa do Mundo. Vem toda uma serigrafia voltada para esse momento feliz e alegre para os brasileiros, que é a Copa do Mundo. Então ele vem com uma serigrafia nas costas, ele vem com o número 10, fazendo alusão ao camisa 10. Todo mundo aí já sabe quem que é o nosso camisa 10 aí da seleção, já foi convocado. E também ao nosso Rei Pelé, né? A princípio, sendo muito sincero, foi pensado no Pelé, inclusive a fonte, né? Ela é muito semelhante à camisa do Pelé quando foi campeão. Então, atrás vem o número 10, camisa 10 nas costas. Na parte superior do rádio vem United 2026, porque a Copa, embora vai ser México, Canadá e Estados Unidos, a maior parte dos jogos
tá ali no guarda-chuva ali dos Estados Unidos, né? Aí vem a taça ali e na frente a bandeira do nosso querido e amado Brasil, né? A embalagem também toda temática, de série limitada também, edição especial, exatamente para o momento que pede e para os amantes do rádio, para os colecionadores que fazem questão, nos solicitam muito. Já vem algumas melhorias, algumas alterações, não digo melhoria técnica, que é o produto é o mesmo, que tem a qualidade e tecnologia já aprovada, já experimentada por todos, mas muita coisa que nos pediram e a gente colocou. Muita gente nos pediu que o CQ, né, o controle de qualidade ali do gabinete de pilhas ali, viesse com a logomarca da Motorrádio, com o número de série de produção e tudo mais, que a gente já fazia no MRP 37, e aí a gente brinda agora aí, foi um pedido aí dos clientes, dos consumidores, e que a gente traz já no M211, no M221 e que vem agora para toda a linha, né? Então, isso é para deixar claro, né? Que o consumidor, o amante do rádio nos pede aquilo que é possível viabilizar, a gente já viabiliza logo de cara, e o que não é possível, o que eu falo, para nós, a diferença do possível e do impossível é só questão de tempo. Show. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela participação. Foi uma aula de empreendedorismo, de conhecimento de rádio. Dá para ver que tu é apaixonado pelo rádio. Não é só vendedor, é apaixonado pelo rádio. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado, Flávio. Abraço a todos. Deus abençoe. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link da loja oficial da Motorrádio lá no Mercado Livre. Clica aqui que você vai encontrar os rádios lá. Valeu, gente. Um grande abraço. Fui.